A paz seja convosco. Amém. Amém. Temos vivido tempos cada vez mais conturbados, em especial em relação à exposição da palavra. As heresias, elas têm se multiplicado sobremaneira e nós temos que estar com os nossos ouvidos bem abertos. O devocional de hoje pela manhã foi exatamente sobre isso. Tem pessoas falando toda sorte de coisas, trazendo uma visão de marketing, uma visão de entretenimento. Uma igreja em especial, o IAR Seita, ela está aí bombando, entrando nas mídias, pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém, que a Bíblia ela tem erros, e tem oferecido para as pessoas exatamente o que as pessoas querem. Não só ela, mas muitas outras denominações têm aparecido, e a realidade é que a palavra de Deus ela tem sido adulterada, ela tem sido repudiada em relação às coisas que os corações desejam. Que nós possamos ter o nosso coração, os nossos ouvidos abertos do que nós vemos e ouvimos, porque nós podemos ser levados facilmente para o engano, facilmente. Eu vi que tem uma música aí que está em alta aí, vi as pessoas ali fora, o Moisés arrepiado, não sei o quê. Eu não ouvi a letra, mas cuidado. Cuidado, porque não é este caso, não ouvi, estou dizendo que eu não ouvi, mas Satanás ele se reveste como um anjo de luz para enganar aqueles que são eleitos. Então, nós temos que meditar sempre no que está sendo falado, o que está sendo cantado, em qualquer situação, em qualquer lugar. O meu ensino para você, seja aqui nessa igreja, seja fora dessa igreja, é que você desenvolva discernimento. Para você saber o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Estamos meditando dentro da nossa escola bíblica dominical sobre o tema ansiedade. E iniciamos na semana passada o subtema Busque quem pode te ajudar. Começamos falando dos anjos e vamos dar continuidade. Falamos que as funções dos anjos, eles não são superiores a nós. Os anjos, eles são servos, eles são espíritos ministradores que o Senhor separa para nos auxiliar. Nós vemos a ação e vimos várias condições em que os anjos eles aparecem. Eles trazem, sim, mensagens do Senhor em situações muito específicas. Falamos que os anjos, eles nos guiam, eles nos trazem a provisão, eles nos protegem. Esta proteção, ela vem através da proteção de perigos físicos. Nós lemos a respeito do livro de Daniel, em que o anjo protegeu a figura dele dentro lá da cova dos leões. E também a figura de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram protegidos de serem queimados dentro da fornalha acesa. Há também outros exemplos fascinantes dentro do Novo Testamento. Enquanto o apóstolo Paulo navegava pelo mar Mediterrâneo para ser julgado em Roma, e você sabe da história, o apóstolo Paulo ele começa o seu ministério pregando e as pessoas começam a ficar cada vez mais incomodadas. Os judeus eles se levantam contra aquele que antes era o algoz, o perseguidor dos cristãos, e chega um momento em que ele é preso, ele clama por César, porque havia um propósito para ir a César. A legislação romana ela permitia essa possibilidade de você, eu quero ser julgado pelo presidente da república. Você ia lá e você era levado, você era julgado por ele. E aí nesse caminho de Jerusalém até Roma, houve uma série de coisas, entre elas uma tempestade, em que aquelas pessoas que estavam naquele barco, inclusive Paulo, passaram um grande apuro. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versos 21 a 24. Havendo todos estado muito tempo sem comer,
Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era possível terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse grande problema. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam. E aí o anjo ele vem e dá esse anúncio. Ele fala: olha, o teu caminho, a tua decisão de ir a César é bíblico, tá certo? É realmente o propósito de Deus para que você vá lá. Você está nesse navio, realmente eles deveriam ter me ouvido em outros momentos. Paulo tinha dado alguns tipos de alerta para as pessoas ficarem, mas eles acharam que não tinha problema. O navio ele entra numa grande tempestade e o anjo fala assim: pode ficar tranquilo, que nessa tempestade a única coisa que vai se perder são os bens materiais, mas a tua vida e a vida de todos que estão no barco vão ser salvos. Foi uma boa oportunidade para essa intervenção angelical. 21 a 24. Atos capítulo 27. 21 a 24. Não, você leu do 18 ao 20. Ah, então eu dei a sequência errada, desculpa. Então 18 a 20, Rô, por favor. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já iniciavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E aí a gente, com os nossos olhos espirituais, nós podemos, como o Pedro já há algumas semanas ele vem me inspirando em relação a isso, entendeu? Você pode meditar a respeito daquele barco, sendo açoitado pela correnteza, pelo mar de todos os lados, e anjos protegendo aquele barco para que ele realmente não fosse destroçado. Na realidade, o mar destruiu todo o navio, porém todos chegaram salvos à praia. A gente vê aquelas pessoas tomando medidas que eram necessárias, e isso tem uma ilustração muito clara em relação às nossas vidas, em que a parte que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Nós não podemos deixar que o Senhor faça. Ele pode fazer? Pode, mas não é a função dele. Então aquele barco, eles vão lá tentando de todas as maneiras fazer com que aquele barco se preserve, não consegue, eles começam a lançar as armações do navio. Eu não consigo entender muito bem como é que é, mas provavelmente aquelas partes do lado, jogando aquelas partes do lado, para o navio ficar cada vez mais leve. E depois disso eles vão jogando os alimentos, vão jogando tudo que podem, fica apenas o barco, a casca e as pessoas que estão naquele barco. E aí toda a habilidade deles também é colocada em prova. Na continuidade desse texto a gente vê que o Senhor ele coloca a habilidade de alguém de perceber que tem um negócio que era uma corda, eles jogavam para ver a profundidade dela vai baixando, eles percebem que eles estão se aproximando da praia. E eles vão lá e tem duas opções, ou eles tentam fazer alguma coisa ou deixam. Aí acontece, jogam o barco lá no meio da terra, o barco se rompe no meio, e ali o Senhor ele dá a continuidade do livramento. Aconteceu exatamente o que o anjo anunciou. As pessoas estavam preocupadas que iria se morrer pessoas, ele fala: não vai morrer, as pessoas vão viver. A gente tem que ter esse tipo de ousadia dentro de dificuldades, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros, que é o próximo tema, depois que a gente acabar essa parte de anjos, que é exatamente a gente começar a usar os nossos dons para intervir na vida do próximo. É algo que eu, como pastor, procuro fazer, mas que você também tem que fazer. Essa condição de você olhar para a dificuldade do próximo e você determinar em nome de Jesus que aquilo ali, segundo a palavra, não vai acontecer. As pessoas elas têm o arbítrio das decisões, mas a nossa palavra ela tem uma autoridade porque as pessoas elas se sentem confortadas em relação a isso. Os anjos de Deus protegem o seu povo e algumas vezes eles graciosamente poupam outros que não são nem cristãos, que é a condição da graça comum. Então, através da minha vida, da sua vida, sim, nós podemos intervir na vida de pessoas que não são cristãs ou que não são cristãs ainda, para que eles venham a conhecer o Senhor. Isso é um grande privilégio, uma grande bênção.
Então, compartilhei com a Rô e com algumas outras pessoas a minha alegria de ver a minha irmãzinha que está assistindo, ela poder compartilhar isso. Ela está compartilhando, ela está abençoando. Poxa, ela não está na igreja. E eu vejo ela comprando Bíblia e entregando para os outros. Mas onde está a sua ação em relação a isso? Que foi a palavra do domingo passado. Essa nossa ação, o que está faltando para que você saia desse quadrado e você comece a agir segundo a vontade e a determinação do Senhor. Eles nos guiam, os anjos, sempre com a condição e a ordenança de Deus. Eles nos guiam, eles nos provêm, eles nos protegem, eles nos livram. Essa palavra não se refere à prevenção de transtornos. Eles não evitam que a gente entre nas bagunças, porque é nosso arbítrio fazer isso. Mas eles nos ajudam a sair dessas condições. A ação de que por um caminho vem a luta e por 7 vão embora. É exatamente a condição de que esses anjos que o Senhor determina, eles fazem com que nós possamos nos livrar dessas coisas que nos perseguem. Em seu início, a igreja experimentou considerável crescimento por causa da pregação dos apóstolos. Os apóstolos, eles com muita ousadia, eles pregavam a palavra de Deus. E as pessoas se convertiam. Qual a diferença dos tempos de hoje? As pessoas não pregam. Ficam inventando toda sorte de coisas. Toda sorte de falácias, de mentiras, de coisas que acalmam o coração. Músicas são criadas que trazem um conforto muito grande ao coração, mas que não trazem exaltação ao Senhor. E para Moisés, Rayane, Felipe, essa música, ela exalta ao Senhor ou ela traz conforto ao coração humano? São coisas que tem que tomar cuidado. Existem sempre essas duas funções, mas será que as nossas músicas nas igrejas já não estão totalmente voltadas à condição do homem? Da necessidade do homem? Será que o louvor, ele é um louvor que é para mim ou é para Deus? Eu exalto o nome do Senhor nos louvores ou eu trago simplesmente um conforto ao meu coração? Cuidado! Em seu início, a igreja experimentou considerável crescimento por causa da pregação dos apóstolos. Visto que os líderes religiosos de Israel se sentiram ameaçados pela sua popularidade, decidiram aprisionar os apóstolos. Atos capítulo 5. Interessante que esse livro Atos quer dizer o quê? Ações. Eles não ficaram parados. Eu e Rô vimos um filme extremamente não recomendado, Tranqueira, e o título dele é Presas. E fala lá que é um casal evangélico pregando na África. Eu falei, vamos ver, né? Ridículo. Atos 27. Atos capítulo 5, versos 19 a 23. E esse filme, ele é ridículo. Não mostra a condição nenhuma. Já viram? A gente quase assistiu. Não vá, nem perca tempo. E eu e a Rô ficamos assistindo ali só para ver se ia sair alguma coisa dali. Não saiu nada. Nada de nada de nada. Essa condição da perseguição, ela existe. Parece que não tem a ver, é que você não vou fazer você ver esse filme, entendeu? Vai ser muita maldade, entendeu? Atos capítulo 5, versos 19 a 23. Mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o cenário dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos no cárcere, fecharam com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Tá? Então, aí são duas situações que eu quero trazer. Primeiro, no contexto do que está acontecendo. Eles mataram Jesus, entendendo que, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Dispersar não quer dizer abandonar, quer dizer se afastar, provavelmente momentaneamente. E o que acontece aí é que aquelas pessoas, elas se afastam, elas temem ao tempo da restauração e eles começam a pregar. Então antes era uma pessoa pregando,
E aí passa a ser 11 pessoas pregando. Ou seja, cortou uma cabeça e ficam 11. Claro que a autoridade deles não era a mesma de Jesus, mas eles levavam a palavra de Jesus que tinha a mesma autoridade. E aqueles homens, eles começam a ficar cada vez mais incomodados, porque aquela palavra ela começa a se espalhar como se fosse um incêndio num campo de mato seco. E eles pegam os discípulos, os apóstolos, e levam lá na presença deles e falam, e todos que passaram o discipulado ouviram falar isso. Ou você para de pegar o evangelho, nós vamos fazer o que fizemos pior. Interessante que quando essa condição aconteceu com Elias, lembra de Elias? Elias lá com os profetas de Jezabel lá, quando Jezabel dá o comando, ele vai para a caverna com medo. Mas ali os apóstolos, eles agem de maneira diferente. Qual a diferença de Elias e os apóstolos? O que havia? Qual era o elemento que havia na vida dos apóstolos que não havia de contínuo na vida do Elias? Espírito Santo. Espírito Santo. Aqueles homens tinham um novo espírito. E a resposta deles, na sequência desse texto, é: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Ou seja, nós reconhecemos a autoridade que vocês têm, mas nós temos uma autoridade maior. Mas mesmo assim, aqueles homens foram presos. E eles presos, o Senhor, ele manda um anjo a vir e libertar. A libertação através de um anjo. E eu fico imaginando a cara daqueles sacerdotes entrando, como a Raiane acabou de ler, para pegar as pessoas na prisão. E não era a prisão da papuda, não era a prisão que tinha televisão, não era a prisão... Não, entendeu? Era uma prisão totalmente, vamos dizer, inóspita. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei num negócio lá que tinha, né? Que era um castelo, já contei parte para vocês. E naquele castelo, você tinha guerra lá na frente, lá no como é que chama? Lá no estádio, lá na frente, lá na areia, lá os cavalos guerreando e tudo mais. Mas tinha uma parte que era as masmorras. E aí lá você se sente mal. Primeiro a claustrofobia daquele lugar, a umidade daquele lugar. Então aqueles homens estavam presos naquele lugar. E aí o que acontece é que os anjos vão lá e o anjo vai lá e liberta. E aqueles homens, quando vão lá, com toda certeza, aqueles homens já estão lá, por favor, me liberta. Na verdade, eles estavam lá no templo pregando. Isso é muito interessante. Como que eles saíram? O anjo do Senhor os tirou de lá. É emocionante saber que você nunca poderá se envolver em uma situação na qual Deus não te possa livrar, se Ele assim o decidir. Então, situações que nós entramos, nós temos que crer que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E Ele age segundo a sua vontade. Há, sim, situações em que Ele permite, até para o nosso aprendizado, mesmo que a gente não entenda. Nós não entendemos a ação divina de Deus em momentos de dificuldade, em momentos de revés. Mas Deus, dentro da sua maravilhosa graça, Ele, como um Pai, Ele nos ensina. Permita que a verdade ajude a dissipar qualquer ansiedade que você venha sentir em relação a uma situação temerosa. Por que permita? Deus não é soberano? Sim, Ele é soberano. Mas se você decidir manter o seu coração dentro de uma condição de ansiedade, Ele vai permitir que você faça isso. O Espírito Santo, Ele não age nem por força, nem por violência. E Ele entende que se esse é o tempo em que você quer ficar nessa condição, Ele permite. Mas Ele te instrui a você não fazer isso. Ele te traz sempre a liberdade para você entender que você pode seguir um novo caminho, você pode ser ajudado de uma forma diferente. A perseguição à igreja primitiva intensificou rapidamente. E conforme o cristianismo ia crescendo, conforme você vai crescendo em entendimento e graça, conforme o Senhor ele vai te utilizando como instrumento da vontade dEle, mais e mais e mais, a perseguição se intensifica. A luta ela fica mais complexa. Quando você começa a participar de lutas e dificuldades, e você vai as vencendo, você não continua fazendo as coisas que eram fáceis, você sobe a um novo nível. E cada nível que você sobe é uma nova dificuldade. Não dá para você ficar parado. Não dá para você voltar atrás e ficar só trabalhando com as coisas pequenas, que é a mesma condição das crianças. As crianças elas não vão querer comer papinha novamente. A gente tem que entender que a cada passo que dá,
você passa um nível de dificuldade cada vez maior. E isso não tem a ver com o ministério pastoral, isso não tem a ver com o tempo de cristianismo, tem a ver com a sua vida diante do Senhor. A sua vida diante do Senhor vai fazer com que você cada vez mais passe por lutas mais difíceis, mais dificultosas, no relacionamento familiar, conjugal, relacionamento nos problemas financeiros, na sociedade. E a gente vê isso dentro do nosso mundo. E se você não entra nesse contexto de você cada vez mais se superar, o mundo te engole. Porque a condição maléfica do mundo, ela não vai diminuir. Ela não vai esperar que você esteja bem. Ela não vai esperar que você esteja ok. Agora eu estou pronto. Não, ela não vai esperar. Ela vai continuar caminhando, e você vai ter que correr cada vez mais rápido para alcançar. Por isso que a dinâmica de você estar sempre buscando ao Senhor, ela é importante. Tiago foi executado dentro dessa perseguição e Pedro foi lançado à prisão. Atos capítulo 12, versos 2 a 4. Aisla. Atos capítulo 12, versos 2, 3 e 4. Atos 12, versos 2, 3 e 4. Fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-a no cárcere, entregando-no a 4 escoltas, de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quantos soldados estavam guardando Pedro? 4. 8. Lê aí. 4. 16 soldados. Então você imagina Pedro nessa situação da prisão, já aprisionado, e haviam 16 pessoas de olho nele. 16 pessoas de olho nele. Se a gente continuar lendo a sequência do texto, deixa eu ver se está aqui na sequência ou eu estou adiantando. Tá. Se a gente continuar, vamos lá. Atos capítulo 12, versos de 6 a 11. Gabriel. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Espera aí, só uma pausa. Mais um adendo à nossa história. Os soldados não só estavam olhando para ele, haviam 2 soldados que estavam algemados junto a ele. Ou seja, havia algema no braço direito ou na perna direita do cara e no soldado e no outro lado também. Vai lá. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, dizendo-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Continua até o 11. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente o que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então você vê uma sequência de ações em que Pedro está lá meio que anestesiado e ele vai falando: levanta, coloca a sandália, veste a roupa.
E aí ele vai saindo da cadeia, as algemas caem do pulso, imagina o cara acordando de manhã com a algema solta e um olhando para a cara do outro, entendeu? Aonde está Pedro? E aí as portas vão saindo, ele vai abrindo e as portas vão abrindo como se fosse uma porta daquela de shopping, né? E ele sai, é uma coisa louca. Hã? Uma pegada bem rápida. Bem legal. Imaginemos a ação de Deus e os seus anjos na vida de todas as pessoas referidas, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versos 33. Cadê o Felipe? Foi comprar um pastel? O que foi? Hebreus 11, versos 33 e 34. Pedro. Os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam uma boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam Ao fio. ao fim da espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, fizeram-se por exércitos de estrangeiros. Tá? 32. Ainda, Pedro. E que mais direi, certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. de Davi, de Samuel e do profeta. Então, a condição de que em toda o curso da história dos judeus, a gente vê a condição do livramento do Senhor. E aí ele cita alguns deles, e no livro de Hebreus, a gente vê toda uma sequência de pessoas que são livres e libertas pela ação do Senhor através de anjos. Em que o Senhor ele realmente livra as pessoas. No curso da história, os anjos serviram o povo de Deus, os protegendo e os livrando. E isso inclui o meu dia, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, as situações que nós passamos. As Escrituras Sagradas, elas trazem essa ideia, esse pensamento que tem que ser imerso dentro do nosso coração, de que o Senhor, que era do Antigo Testamento, Ele é o mesmo do Novo e também é dos nossos tempos contemporâneos, e que Ele nos livre e nos guarda. O Senhor, Ele também manda os anjos para que eles possam facilitar o nosso caminho. Os anjos não respondem a orações, então, diferente do que algumas pessoas e igrejas fazem, você não ora para anjos, mas eles são envolvidos nas nossas orações, facilitando as respostas de Deus às nossas orações. O anjo que tirou Pedro da prisão fez aquilo em resposta às orações da igreja. Atos 12, 5. Atos capítulo 12, verso 5. Por favor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tá? E aí a gente tem que olhar sempre aquele conceito que a gente já trabalhou bastante. A vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva. Dentro da vontade permissiva de Deus, se você ora, Deus ele pode permitir que esse rumo, esse caminho, ele tome um outro rumo ou não. A vontade dele vai se cumprir de qualquer maneira. Então nós temos essa função de orar sem cessar, para que as situações, se for da vontade do Senhor, dentro da vontade permissiva dele, elas enveredem para esse caminho. Então ele é bem claro que a oração daquela igreja que estava orando sem cessar, era algo que foi ouvida pelo Senhor. E a libertação de Pedro foi devido à oração daquelas pessoas. Aleluia. E nós temos que utilizar dessa ferramenta. Aleluia.
E aí a gente não tem tempo. Por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado com as coisas que podem te envolver. Nossa mente, se a nossa mente ela estiver virada para coisas que não são abençoadas ou não são do Senhor, mesmo que elas sejam lícitas, vão fazer que você fique patinando. E você pode usar a ferramenta correta. E falava com aquele casal que nós oramos antes. Gente, vocês precisam orar mais. Vocês precisam orar mais. A nossa guerra, ela não é natural, a nossa guerra é espiritual. Em vez de a gente ficar batendo boca, em vez de a gente ficar discutindo, a gente tem que orar mais. Porque se a gente fechar a boca e a gente orar, quem age é o Senhor. E a gente fica tentando resolver as coisas na força do nosso braço e não vai resolver. Porque o Senhor quer que você olhe para Ele, coloque nas mãos dEle e declare a sua incapacidade de resolver essa situação. E a partir daí, as coisas elas começam a se resolver. Ou então, você continua dando murro em ponta de faca. E aí, estou vendo lá, me veio na memória a ilustração que eu vejo Moisés lá, dando soco lá. Você pode dar soco à vontade naquele saco. Ele não vai te devolver nunca. Se você não entrar na batalha com as armas certas, você pode ser um exímio socador de saco, mas não vai ganhar nada, não vai conquistar absolutamente nada. Boxer, entendeu? Deus enviou um anjo para livrar Pedro em resposta às orações da igreja. Em Daniel 9:10, não precisa abrir, há outros exemplos de Deus enviando um anjo em resposta à oração. Eles também são criados, eles existem para nos servir. Durante o reinado de 1000 anos, que espero que todos estejam lá, mas como diz um pastor de uma igreja que a minha mãe congregou, vocês eu não sei, mas eu vou estar. Espero que a gente se encontre todo mundo lá. Espero que sim. Mas esse reinado de 1000 anos, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, os anjos eles vão nos servir enquanto nós governamos. 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo... Cadê? 6, versos 2 e 3. Nos diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ele está falando com quem? A igreja. Quem? A igreja. Com quem? Com nós. Ah, bom, comigo, com vocês. Amém. É lógico que é a igreja, claro, né? Eu só queria puxar essa condição. Vai lá, continua, André. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, as pessoas que acham que os anjos... Ô, Felipe, bem-vindo de volta, hein? Entendeu? Os anjos, eles vão ser julgados por nós, dentro das suas ações. Inclusive, em especial, os anjos que são caídos. Como é que é? Os anjos serão julgados por nós? Por nós. Nós julgaremos, junto com o Senhor, haverá o julgamento, que é o julgamento dos salvos. Depois disso vai ter o julgamento daqueles que são iníquos. O julgamento, nós vamos participar desse julgamento. Não que nós vamos determinar nada, nós não vamos, agora eu quero ter uma palavra aqui, não é isso. Mas a gente vai estar ali como testemunha da coisa, a gente participa desse julgamento dos anjos. Que anjos? Os caídos. Os outros, eles estão aprovados. Vai ter aprovação, como teve a aprovação dos seres humanos que são salvos. No reino que está por vir, governaremos a terra com Cristo, na qualidade de corregentes e co-herdeiros. Apocalipse 24. Moisés, Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles a quais foi dada a autoridade de julgar. Quem que são, Aisla? Sentaram aqueles nos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem que é? Nós. Continua, Moisés. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mateus 19, 28. Mateus 19. Lhes respondeu, em verdade os que me seguistes eu na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também nos assentarei em dó 12. para julgar as 12 filhos de Israel. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo vós, os que me seguistes, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E se com ele não sofremos? Não vamos ser glorificados. Hã? Os anjos estarão subordinados a nós. Qual deverá ser a nossa atitude para com os anjos? Deveremos respeitá-los. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que haver um respeito. Apesar de haver a servidão, você não pode desprezar. E esse ensinamento ele vem em toda a Escritura falando sobre a condição de nós com aqueles que são funcionários ou aqueles que são servos nossos. Devemos respeitá-los como servos santos de Deus, reconhecendo que, como eles nos ajudam durante as nossas dificuldades e seguir o seu contínuo exemplo de adoração a serviço de Deus, nunca os adorando. Qual que é a nossa função? Olhar para os anjos como servos. E nós também temos que buscar a servidão, que é exatamente o que nós vamos ver depois do intervalo, falando sobre nós como servos do próximo. Pessoas que realmente ajudam com os nossos dons. Cada um de nós tem dons. Entenda que cada um de nós tem talentos. Cada um. Você, acreditando ou não, pondo em prática ou não, você tem talentos. Se você os usar, Deus ele vai falar que você é uma pessoa bendita nele. Se você não é, ele fala que aquele que não usa o seu talento faz o quê? Joga no pranto e choro e ranger de dentes. Ou seja, descubra o teu talento e use. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de nós termos anjos para nos guiar, nos servir, nos proteger, facilitar o nosso caminho. Nós te louvamos, Pai querido, porque temos os anjos como espíritos ministradores sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, entendendo isso, buscarmos a utilização, buscarmos, Pai querido, colocarmos em prática os talentos que o Senhor mesmo nos concede. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.